estava estudando lá de 5 horas, né? Já são 6 horas e eu não posso me atrasar. Mas deixo aqui a minha súplica para retornar em outros momentos. Mas eu deixo aqui 2 representantes de Pernambuco para ouvir a sua réplica, o deputado João Paulo e o deputado Zé Chaves. Então, eu queria agradecer em nome da OAB, em nome do deputado, do presidente Marco Vinícius, e dizer que estamos à disposição para outros eventos dessa natureza. Muito obrigado. Você deixa a súplica para a tréplica. Um abraço, viu? Obrigado. Ao término das manifestações, eu queria passar pela ordem. Um abraço, Eduardo. Pela ordem de apresentação, doutora Cassandra, em seguida, doutor Zé Marcos. Mas queria deixar uma última questão que eu esqueci. Queria que vocês comentassem sobre o tema Ilhas Costeiras. Bem, olha, eu lamento muito porque o doutor Eduardo desperta em mim uma coisa que eu tenho, que eu gosto pelo debate de ideias e pela polêmica, mas infelizmente o compromisso dele não permitiu. Mas eu acho que o parlamento tem de melhor é a possibilidade de se debater ideias e se conflitá-las, inclusive porque isso, a legislação ela é fruto de conflito e não de consensos construídos em cima de nada. Então, eu primeiro queria destacar o seguinte: a Secretaria do Patrimônio da União não faz nada, senão em virtude de lei. Quando não faz, é processado, investigado ou preso. Tá certo? Então, ninguém tem nenhum prazer especial em arrecadar, ninguém vai ganhar um salário melhor por isso, e nem aumentar o orçamento da secretaria, se arrecadar mais ou menos, se aumentar a alíquota e tal. Não é esse o caminho, a filosofia. O corte ideológico que utilizamos aqui, que é o corte ideológico que é utilizado na Secretaria do Patrimônio da União, é o mesmo corte ideológico da presidenta Dilma, que a soberania popular escolheu o programa para dirigir o país nesses 4 anos. E ele é balizado pelo interesse público e pelo desenvolvimento econômico, respeitando o ambiente e promovendo o desenvolvimento social. Essa é a baliza ideológica rigorosa para nós. Com o mesmo afinco que nós cumprimos os prazos para lançar os editais para os terminais de uso privado, que não é para ninguém de baixa renda, são para grandes instituições fortes no país, felizmente, porque isso vai impulsionar a circulação de riquezas, vai impulsionar comércio, vai impulsionar um monte de coisa na economia do país, com o mesmo afinco. Nós fazemos essas TAUs para a população ribeirinha, para os quilombolas, Minha Casa Minha Vida para as entidades que lutam por moradia. Eu, sinceramente, tomei maior parte do tempo na nossa apresentação nas questões ligadas à Receita, porque o projeto em tela, o projeto que nos traz aqui a discutir o 5627 desse ano, ele trata, na essência disso, carinhosamente lá na SPO nós chamamos o projeto de alíquotas mais justas. Alíquotas mais justas. Mas ele trata disso. Agora, seguramente me daria muito mais paixão e alegria poder falar para vocês da alegria que eu tive de ir ao Marajó, junto com a ministra Miriam, fazer a entrega desses títulos para a população ribeirinha e proteger aquela população que na base do trabuco, na base da facada, como aconteceu com um líder quilombola que esteve lá, que foi assassinado ontem, anteontem, levar o Estado de Direito e o direito a essas pessoas que vivem na margem do rio. Me dá muito mais alegria fazer a regularização fundiária como foi feito na Brasília Teimosa, como está sendo feito em terreno de marinha na região de onde eu venho, São Vicente. Eu venho de Santos, embora nascida em Birigui, no interior de São Paulo, mas também conheço de perto a questão dos terrenos de marinha, porque Santos tem toda uma polêmica, uma discussão histórica em torno disso, que é inclusive citado no livro do Dr. Mauro. Mas recuperando a história, primeiro como geóloga, eu tenho o dever de dizer que essa faixa de 33 metros, poderia ser 50, poderia ser 100,
Essa faixa é do mar. Assim como o terreno marginal é do rio. Quando se fala, a pessoa comprou, já pagou a propriedade, não. Isso é do mar e isso é do rio. Aterrar, paga um preço. Às vezes não é ali, é na frente. Como está acontecendo no Nordeste, em várias regiões. Eu fiquei extremamente impressionada, impactada, com 1,5 km que foi engolido pelo mar, em Pirambu, em Sergipe, em menos de uma semana. Intervenções antrópicas de um lado, intervenções antrópicas do outro. E o mar veio e lambeu tudo e levou. Levou mais do que foi aterrado, porque tal é a dinâmica dele e outras dinâmicas que acontecem. Agora, patrimonialmente, essas áreas são da União. Desde a colonização, citou o Dr. Mauro aqui há mais de 200 anos. E a nossa Constituição consagrou isso. Não só as terras, como as águas. Por isso, quem for usar, quem tiver o privilégio de usar algo que é de todo o povo brasileiro, tem que ter regras para fazê-lo. Que respeite a dinâmica do mar, que respeite a margem do rio e que respeite as regras estabelecidas pelo parlamento que faz as leis. Então, quando eu digo que nós não fazemos nada senão em virtude de lei, nós estamos aqui propondo e tentando modificar aquilo que o uso já nos mostrou que precisa ser equalizado, que precisa ser melhorado, que precisa ser aprimorado. Mas essas áreas são de propriedade da União. Então, quando a pessoa vai lá e faz um contrato de aforamento, que é um contrato, ele contrata com a União que ele vai usar aquelas áreas e ele está adquirindo uma parte da propriedade. Porque é inalienável, não pode vender, porque a propriedade original é da União. Tá? O domínio útil. Então, ele está adquirindo uma parte. Ele está adquirindo 83%, né, ideal. Porque não se pode abrir mão disso, isso tem uma função. E aí eu vou dizer por que eu acho que é moderno. Os países europeus que se desfizeram dessa faixa estão comprando de volta. Virou tudo resort, virou tudo habitação belíssimas, né, na beira do mar e tal, e estão sendo recompradas em função no caso deles, do avanço do nível do mar e da necessidade de estabelecer uma faixa de proteção. Então, isso é o moderno, recomprar. Nós não precisamos recomprar, nós já temos. O Brasil tem uma legislação maravilhosa. Você não compra o mar que está na frente da sua casa. Por quê? Porque ninguém pode ter o acesso impedido àquele mar em todas as suas direções. Isso é uma legislação extremamente moderna que o Brasil tem. E eu acho que deveríamos lutar muito para que fosse preservado essa legislação. Para que não se privatize o acesso ao mar, a vista ao mar. Eu cito sempre um texto belíssimo que Vicente de Carvalho, um grande poeta da minha terra, de Santos, fez uma saudação ao presidente Epitácio Pessoa, quando esteve em Santos, e estava se querendo construir prédios ali, bem na Praia do Gonzaga. E ele fez uma saudação defendendo o direito do belo e da vista que todo brasileiro teria ali em Santos, e não só alguns prédios. Esse corte ideológico é o corte ideológico do interesse público, que eu acho que tem que ser preservado. E o Brasil já tem uma legislação que preserva isso em vários aspectos. Nós, na SPU, somos os guardiões de um aspecto dele, apenas o aspecto patrimonial. Agora, isso requer um olhar, que é o olhar ambiental, que é o olhar do desenvolvimento, o patrimonial também, o da segurança, etc. E são vários os olhares. E o das cidades também. O olhar urbanístico. O conjunto disso é que dá a regra, que é o que dá a dinâmica do que nós vamos preservar, do que nós vamos dar acesso para todo mundo. Agora, dentro do corte ideológico de que preservar o interesse público, quem vai ter o privilégio de morar nessas áreas que são as melhores do país, ou na beira de um grande rio, maravilha, o rio Tocantins, o rio Tapajós, o próprio São Francisco, que já foi citado aqui, ele tem que devolver à nação brasileira, de alguma forma, esse privilégio. Estabeleceu-se que a forma seria pagar.
Então eu quero falar uma polêmica, eu não quero transformar em debate jurídico também, que eu acho que o aspecto não é por aí. Mas o laudêmio não é uma taxa, porque ele de fato não devolve nada. Ele é fruto, é uma recompensa de quem está tendo a prioridade de comprar algo que é da União. Então sempre que você vai vender alguma coisa, você aluga um apartamento. Você que está lá, você tem a prioridade de comprar, certo? Como a área da União, cada vez que alguém vai fazer uma transação, está pagando a prioridade da União. Isso é um contrato. Como é um contrato, o aforamento. Então, o aforamento é uma recompensa em torno de um contrato. A taxa de ocupação, uma taxa foi muito bem defendida aqui, um instrumento precário, provisório. O ideal é que tudo seja transformado em aforamento, mas paga-se por essa precariedade, certo? É uma taxa porque você está pagando para usar, você está alugando um ponto, digamos assim. Quando você vende o ponto, no caso do aforamento ou da taxa de ocupação, você vai pagar para o dono do ponto, que é a União. Já que nós não podemos pagar para o mar nem para o rio, né? Eu não sei se ele recebe. Ele devolve, mas não sei se recebe. Acho que algumas oferendas dizem que recebe. Bem, eu queria dizer em defesa das linhas que definem os terrenos de marinha, que sim, é possível, existe a linha de pré-mar média, maré alta de 1831, ela existe. Em alguns lugares do Brasil ela está afogada. Em alguns poucos lugares ela está afogada. Por exemplo, esse 1,5 km que eu vi acontecer em Pirambu está afogadíssimo, está para lá, já foi engolido. Agora, em outros lugares, como eu citei no começo, a geodinâmica é bastante intensa. Tanto a gente tem a erosão como tem a acreção. É depositado diariamente. Então, você tem crescimento de praia. Existem trechos diferentes do litoral, eu até gostaria de fazer com o professor Obed, não como secretária da SPU, mas como geóloga, um debate técnico sobre isso, que ele se baseia na linha da praia dele, no método que ele desenvolveu lá. Isso não pode ser estendido nem como método científico, você não extrapola, nem como método científico, que não é método de se extrapolar, nem pensando na magnitude e na dinâmica do litoral brasileiro. Isso tem que ser medido. E nós temos medido. E vamos medir mais ainda a hora que não precisar lançar 5 anos para trás. A senhora me permite uma parte, A gente vai fazer doutora mais Cassandra? rápido isso. Pois A senhora não. me permite uma parte. Pois não. A senhora é geóloga de formação, 5 anos de universidade. Eu sou engenheiro civil. Então, eu acho que a linha de pré-mar existiu. Ela foi uma definição da coroa, 33 metros da linha pré-mar de 1831. Nós temos quase 2 séculos aí. Tecnicamente, não tem como, nós não sentia a necessidade de atualização disso. O método de Obed ou não, mas não tem fisicamente. Aí não precisa ser engenheiro, não. É alguém perceber como fisicamente colocar essa área. Como, depois de quase 2 séculos, a gente ter avanços de novas áreas de pré-mar. Bem, o nível Só me do mar, permita, assim, o nível a do mar está em necessidade- ascensão em vários a necess- lugares, mas ele está em retrocesso, ele está retrogredindo. Muito bem, em se ele está em outros ascensão e retrocesso em um, vamos atualizar. É a necessidade técnica que eu digo. Era somente Só isso. dizer que 1831 é um marco. E é um marco importante É um do ponto marco. de vista geomorfológico, não da coroa, do ponto de vista geomorfológico. E hoje a gente tem condições, por falar em método científico, de fazer datação com precisão da década, talvez até do ano, usando o material radioativo ou usando chumbo para fazer essa datação. Nós não estamos usando ainda, mas nós estamos apoiando quem pesquisa. Mas a medição que as nossas equipes fazem, está aqui a doutora Eliane Irai, que é a diretora de caracterização, que comanda os nossos demarcadores, eles encontram isso de uma forma muito boa, e agora com essas audiências públicas,
poderemos receber documentos, mapas antigos, fotos, um bocado de coisa que ajuda a tornar isso mais preciso. Atualizar não é necessariamente atualizar na data. Eu sei o que o senhor se refere, e eu sei que a evolução das cidades, por exemplo, aquelas que subtraíram do mar a sua área fazendo aterramento, que a gente chama de acrescido de marinha. Para essas regiões, o remédio é outro, não necessariamente mudar o marco. Eu queria até ver se a doutora Eliane Irai coloca em tela uma próxima etapa que nós estamos começando a trabalhar, mas que precisam de mãos delicadas e firmes para marcar, que é algo previsto na Constituição, porque aí tem que ter o olhar patrimonial, o olhar ambiental, o olhar histórico e o olhar delimitando o que é consolidado e o que não é, uma faixa de segurança a partir da qual se pode fazer a alienação das áreas. Aí não tem mais área de marinha. Vende-se os 13%, se já tiver afloramento, ou compra-se os 100%, se for o caso. Mas envolve toda uma outra adaptação e nós estamos trabalhando nisso. Aprovada essa legislação, conclamos a trabalhar conosco nisso também. Só para relacionar aí, que é na delimitação da faixa de segurança, a partir da qual se pode alienar, é que nós vamos resolver arquipélagos antigos, como no Espírito Santo, ou todo o aterramento que fez a grande cidade de Recife, e outras tantas. Até Belém, em alguma medida, em vários lugares. Em vários lugares. Em vários lugares. É por aí que nós acreditamos na SPU que nós poderemos resolver esse dilema de quem está a tantos metros que não entende que está longe do mar. Está longe do mar porque foi subtraído do mar aquela área. O mar vai cobrar na velocidade dele, do jeito dele, mas a União tem como resolver isso com outra transformação, outra legislação. Nós estamos nos debruçando nisso para poder depois discutir com vocês a forma legislativa. Mas, como eu disse, é uma mão firme e delicada ao mesmo tempo. Porque precisa levar em conta vários... Mas é possível e pode se alienar a partir daí. Aí cria-se fundos para recolher isso, etc, etc. Eu não sei se eu já vou me adiantar resolver essa questão se nós somos superavitários ou deficitários. Na verdade, o que se arrecada vai para o Tesouro, vai para o Fundo Geral, da ordem de 808 milhões. Nosso orçamento contingenciado, nosso limite orçamentário para esse ano é 30 milhões, embora fosse previsto 66 milhões. É muito pouco, porque nós trabalhamos em 27 regionais e tendo que demarcar 9.200 quilômetros de costa, fora toda a riqueza dos rios federais que a gente tem nesse Brasil afora, que é onde a gente tem o maior déficit ainda em demarcação. Tem muito trabalho pela frente. Olha, essa parte aí seria onde o nosso futuro, agora nós estamos começando a trabalhar. O artigo 23 da Constituição, nas disposições transitórias, fala: alienação de bens imóveis da União dependerá de autorização mediante ato do Presidente da República, que será sempre precedido do parecer da SPU quanto à sua oportunidade de conveniência. Tudo bem. A alienação ocorrerá quando não houver interesse público, econômico ou social em manter o imóvel no domínio da União. Volta na parte que fala da faixa de segurança. Não está aí? Enfim, onde é possível você fazer alienação. Não, mas nas disposições transitórias, Lilica, fala da... Você pode fazer essa alienação a partir da faixa de segurança. E ela precisa ser regulamentada. E nós estamos trabalhando tecnicamente nisso, porque envolve exército, aí sim, exército, aeronáutica, marinha, a questão de segurança, envolve a questão ambiental, envolve as cidades, aí é uma série de aspectos. E aí depois estaremos prontos para enfrentar a questão legislativa, que é a especialidade de vocês. Mas é por aí que eu acho que se resolve situações como o Espírito Santo e por aí vai. Olha, eu acho que eu ainda preciso responder algumas coisas
o senhor citou aí irregularidades em Salvador, Manaus. Nós temos vários processos administrativos correndo em várias das superintendências por motivos variados, né? Agora, de cara, eu não conheço nenhum motivo grave, nenhum crime que tenha sido apontado em Salvador ou Manaus. Se o senhor tiver conhecimento, por favor, me encaminhe, que será imediatamente apurado. Não, a senhora me permite. Como aí, está não, sendo não apurado há uma o caso acusação. de Não há uma Distrito acusação simplesmente Uma por informação. falta de provas, de confirmação. Então, eu estou levantando o que a imprensa e outros órgãos fizeram em relação a Brasília, onde houve demissão, em relação a Manaus, em relação a Salvador e outras. É natural, existe em qualquer órgão público e diria até privado também. Estou apenas chamando a atenção para que a gente tenha os devidos controles, para que não haja uma facilidade em relação ao manuseio de terras, inclusive terras públicas. Território Obrigado. é poder, e quando a gente trabalha em nome do povo brasileiro, a coisa é mais séria. Não, nós temos vários problemas, como qualquer instituição que está em 27 estados tem. Agora, no caso de Brasília especificamente, está sendo apurado pela CGU, o processo administrativo corre até pela CGU, não é nem pelo Ministério, tá? Assim como nós estamos apurando aquela operação Porto Seguro, assim como tem investigação policial, a gente tem investigação institucional também. E não terminou. Embora a Polícia Federal tenha terminado a dela, por isso foi exonerada a superintendente, mas a apuração da CGU ainda não terminou dessa operação perímetro. Eu só queria dizer o seguinte, essa polêmica dos municípios, que é outro assunto também que eu tenho muito prazer em tomar o tempo falando. Fazendo um apanhado só do recente, nós temos 255 milhões de metros quadrados que foram repassados gratuitamente a cerca de 13 mil entre municípios e estados. Portanto, o patrimônio da União ele não fica retido e especulando com áreas da União na mão da SPU. Pelo contrário, dentro desse corte do interesse público do desenvolvimento, ele tem sido repassado até uma forma de resolver o Minha Casa Minha Vida, de não se pagar pela transação. Nós temos feito muita entrega para município, muita entrega para Estado e para movimentos de moradia, aonde não se paga laudeme, é de graça mesmo, é gratuito, absolutamente gratuito. E veja, 255 milhões de metros quadrados. Isso realmente está sendo descentralizado e passado, e o município toma lá, de acordo com a sua legislação, o que ele tem que fazer. Claro que a gente faz um contrato, que nós estamos lidando com o patrimônio da União, e as regras, como eu falei, não fazemos nada senão em virtude de lei. As regras são passadas ao município e ele zela, cuida e faz o que ele acha que é melhor no município dele, se é habitação de interesse social, se é polo industrial, se é polo de desenvolvimento, ou se é porto, ou se é terminal pesqueiro, enfim. As atividades econômicas são inúmeras. E isso tem sido repassado como regra. Não é exceção, é regra. Esse repasse entre os entes públicos, né, estados e municípios, isso a gente tem feito de uma forma bem rápida, e o grosso do nosso esforço tem sido concentrado nisso, em fazer com que esses entes cuidem dessas áreas e que a gente não tenha que ficar administrando mais do que nós já temos para administrar. É isso. Eu não sei se eu abarco todas as... Posso fazer só um adendo aqui, porque a doutora Cassandra falou dessa questão orçamentária e dessa preocupação. Continua sendo minha preocupação. Ela só mencionou, só repetiu o que eu disse. 30 milhões é razoável? Eu imagino que não seja para atender 27 superintendências com o tamanho de ações que precisa. Não. Eu acho que esse momento aqui, eu sei que Vossa Senhoria fica constrangido em falar, porque obviamente que é servidor público, eu já fui servidor público do Executivo, mas isso é uma realidade, isso é uma coisa que nós temos que entender. O que nós queremos? O projeto é maravilhoso, vai trazer justeza, vai trazer uma nova realidade. Mas para permanecer o SPU da forma que está, aí eu até vou propor a extinção. Ou cria-se uma agência, algum outro instituto que efetivamente reconheça qual é o papel do SPU. Da forma que está hoje, para mim o SPU está lá no quarto, quinto escalão, tendo a importância que tem. Eu falo isso, muita vontade por conhecer e por acompanhar esse trabalho há mais de 7 anos aqui como parlamentar, como deputado federal, fora
outros anos que já tive a oportunidade. Olha, se vingar o orçamento impositivo, nós já estamos nos candidatando. Ela já deu a resposta que eu queria ouvir. Obrigado. Mauro, com a palavra. Bem, eu também sou daqueles que gostam da polêmica. Felizmente o doutor Eduardo já se foi, a gente não pode ficar. Mas vamos lá. Com relação ao que o senhor perguntou, presidente, sobre a questão da linha de pré-mar, boa parte do que foi a doutora Cassandra já respondeu. O que eu quero dizer é que, do ponto de vista jurídico, né, a gente fala pela boca dos técnicos da SPU. E eu ouvi parte da apresentação do Dr. Obed no Senado. Eu, assim, a gente tem que acolher, são estudos, opiniões, etc. Eu apenas faria um reparo naquela apresentação sobre a questão do respeito aos profissionais da SPU, que já fazem isso há 100 anos, e que tem uma comissão interdisciplinar ou interinstitucional, com pessoas de dentro da SPU, de vários estados, e que são técnicos gabaritados. São pessoas de bem, né, todos são de bem, e que são técnicos gabaritados. E eles têm completa condição de identificar a linha de pré-médio de 1831. Com relação à questão dos conceitos de taxa, eu, como jurista, e o doutor Eduardo também, eu tenho uma preocupação da gente ter a responsabilidade de não jogar no limbo conceitos que devem ter a sua adequação. Então, ele falou de TBI, ele falou de laudêmio, ele falou de bitributação, ele falou de taxa de ocupação, como se fossem as mesmas coisas. E não são. Né? São muito diferentes. Isso já tem, inclusive, decisões judiciais transitadas em julgado, dizendo que não há bitributação, porque não é tributo, nem uma coisa nem outra. Mesmo que se fosse, só haveria bitributação se fosse estabelecida pela mesma pessoa jurídica. E até aí estaria fora da bitributação. Então, não é bitributação, não é tributação. Há uma inadequação no nome taxa de ocupação. Seria poder preço de ocupação, valor de ocupação. Mas a praxe histórica chamou ela de taxa de ocupação, mas ela é um preço pago por usar um patrimônio que não é seu. Eu alerto que a Constituição, na ADCT, no 49, vamos à Constituição. No artigo 49, e eu trato disso no meu estudo, tá? A lei disporá sobre o Instituto da Enfiteuse em imóveis urbanos, sendo facultado aos foreiros, no caso de sua extinção, a remissão dos aforamentos mediante aquisição do domínio direto, na conformidade do que dispuserem os respectivos contratos. O que aconteceu? Muitos municípios, a tensão se dá com a União, que tem digamos até um espaço territorial menor do que os municípios propriamente ditos. Mas o que os municípios, pelo menos Belém fez isso, o que eles fizeram foi baixar o valor a 0,01 da enfiteuse, do foro anual, não baixar o valor do percentual do laudêmio, mas eles não extinguiram o laudêmio. Por quê? Porque quando a Constituição veio e estabeleceu isso, já tinha uma foto e boa parte dos municípios já tinha a sua área consolidada. Belém é assim. Há municípios que não têm área consolidada, não sabe o que é seu, propriamente dito, nem registrado. Mas Belém tem, apesar de que está 65% irregular. Então, eles tinham uma foto. Então, Belém é o senhorio das suas terras. E mesmo a gente dizendo, a Constituição extinguiu. Não, ela remeteu para a lei a possibilidade de extinção da enfiteuse. E o que fez o Código Civil? Proibiu novas enfiteuses e subenfiteuses. Mas remeteu, inclusive, mandou para o Código Antigo
fazendo o que a gente chama de eficácia limitada, digamos assim, do novo Código, ou inaugurando a eficácia a posteriori de uma lei revogada, remetendo ao Código Antigo as enfiteuses já existentes. Ou seja, por isso que tem município que continua cobrando laudêmio aí, e continua cobrando foro anual, independente do ITBI, independente do IPTU. Por quê? Porque os contratos, ainda que tácitos, não escritos, entre o proprietário do domínio útil e o senhorio, que é o município, ainda existem. O que o Código Civil e a Constituição proibiu foi as novas. A Constituição nem proibiu novas, ela disse se extintos, né, vamos à lei, se extintos, estabelecer a possibilidade de remissão, ou seja, da compra daquilo que não está no seu domínio. E isso poucos municípios enfrentaram, pouquíssimos municípios. Para não dizer nenhum, que eu não tenho esse... Porque como meu foco era terreno de marinha, não sei se o deputado João Paulo pode dizer que se o município de Recife enfrentou essa questão. Por isso foi instituído o direito de superfície. E foi instituída a preempção, a preferência daquele que está ocupando. Porque aquele que está ocupando no município só o domínio útil, ele tem preferência, a preempção, de comprar o domínio direto, de ser proprietário pleno daquele terreno. Enquanto isso não acontecer, o município continua sendo senhorio direto e continua havendo os domínios úteis nos municípios. Então, essa coisa, um dia se aparecer, se não for, os municípios não fizerem isso de maneira também, e eu acho difícil, porque quando se fala em arrecadação, ninguém quer dispor de arrecadação, não é? E eu acho difícil que os municípios queiram dispor risonhamente dessa arrecadação que se apresentou depois da Constituição de 88. Eu acho difícil. Mas, enfim, voltando à nossa questão aqui, os laudêmios, então, e taxas e foros anuais não são tributos e são cobrados por conta do direito originário da União de ter aquela propriedade. No caso, o deputado José Chaves falou sobre a questão da atualização da linha de pré-amar médio. Eu tenho, assim, também do ponto de vista jurídico e da segurança jurídica, e isso eu citei, inclusive nominalmente, trecho do parecer do deputado Gabrielli, aqui, por ocasião do arquivamento de um projeto de lei, falando sobre essa atualização, inclusive, da linha de pré-amar médio, é que hoje nós já temos linha de pré-amar médio determinada no país, né? Então, nós vamos ter situações distintas para iguais. Se a gente atualizar hoje a linha de pré-amar médio de 1831, o que nós vamos fazer com que quem já está determinado e sendo cobrado pela linha de pré-amar médio de 1831. Então, vamos criar um estoque, um possível estoque de ações judiciais para isso, tratar iguais desigualmente. Então, cuidado com essa possibilidade de atualização da linha de pré-amar médio. Como eu disse, é desejável que os municípios, no futuro, possam ter a plenitude da sua gestão patrimonial imobiliária. Mas eu penso que o Constituinte foi inteligente nesse sentido de dizer que, mesmo se as enfiteuses fossem extintas, para os terrenos de marinha, continuariam na faixa de segurança a partir da orla marítima. Que faixa de segurança? Faixa de segurança militar? Faixa de segurança ambiental? Faixa de segurança urbanística? Faixa de segurança paisagística? Isso é que faltou definir. Faixa de segurança de circulação de pessoas e automóveis e barcos, e etc. Que faixa de segurança? E que orla? E só marítima? E a fluvial? Onde nós estamos imensas faixas de terra em terreno de marinha na orla fluvial. Né? Então, ele foi sábio por um lado e deixou de lado, talvez nesse pensamento
mais sul e sudeste, mais mar do que rio, né? E deixou essa questão das orlas marítimas, que foi o que aconteceu com as ilhas costeiras também. Esqueceram, por exemplo, da Ilha do Marajó, né, na questão das ilhas costeiras, quando excluíram os terrenos de marinha ali. A Ilha do Marajó é mesofluvial e mesocosteira. E ela é composta de 16 municípios com mais de 80 ilhas, o arquipélago do Marajó. O município de Breves, por exemplo, tem a sede com 80 mil habitantes e 4 distritos, que são 4 distritos com muitas ilhas e que continuam sendo de propriedade da União. Há distritos que levam 10 horas para se chegar de barco, de Breves. Né? E o contraponto à emenda 46 nesse tema? Como? A emenda 46, que define as ilhas costeiras como não... Pois é, as ilhas costeiras. Como aí, não e pertencentes. como sede, né? A sede que contém um sede de município. Aí faltou Pois é, não revoga, mas não tem revoga o terreno de marinha, mas... Da sua parte, isso ainda vai dar muito problema na cobrança, está lá o diretor de Receita fazendo assim, porque essa